Muito se fala sobre performance na contabilidade. Será que você está adotando o caminho certo? Muitas vezes o caminho certo não é aquele que você acredita ser certo, mas sim que você tem um consultor, um mentor para fazer isso acontecer. Fala galera, mais um podcast aqui, um podcast nas alturas, um podcast diferente no heliponto aqui do Serac, nas alturas, com esse visual de São Paulo lindo, e eu tô aqui com um cara que é amigo, é empresário, é um consultor, está há muito tempo no mercado contábil, impacta muitas empresas contábeis, que é o meu mercado. Eu acredito muito que a contabilidade é a profissão do futuro e a gente precisa de pessoas boas, transformando vidas e gerando oportunidades, negócio, resultado. Então, se você gosta de resultado, esse é o seu podcast. Se você é contador, contadora, tem uma empresa de contabilidade, não importa o tamanho, esse é o seu podcast. Porque com esse cara você vai aprender muito com ele. Seja muito bem-vindo, meu amigo Bruno Silvestre. Ô, Johnny, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, obrigado por compartilhar. Obrigado por você estar fazendo tanta coisa para o mercado contábil, né? Acho que é sensacional esse movimento que vocês têm feito de consciência, de performance, não só de performance operacional, mas em performance em geral, dessa transformação de consciência. Então, cara, eu diria que é uma realização estar aqui, tá? Trocando esse papo, batendo esse papo com você nesse visual tão maravilhoso aqui. Eu que agradeço, Bruno. E a gente já se conectava nos eventos, a gente se via nos eventos e é muito legal porque hoje nós somos sócios do FAR Club e tantos contadores, né, que estão no FAR Club, que precisam de ajuda e já são contadores que têm um nível de consciência elevado. Tem pessoas que nem têm esse nível de consciência. Aliás, se você quiser entender um pouquinho mais sobre o FAR Club, vai aparecer um QR Code na tela, escaneia lá, você vai para um WhatsApp e a gente vai explicar o que é esse clube de negócio para você gerar negócio, treinar você, que é empresário, o time e a família. Então você vai receber essa mensagem, pode falar lá com a nossa equipe que nós vamos poder te explicar certinho. E hoje eu quero começar com um conteúdo muito legal. Brunão, quais são os maiores desafios hoje? Você que já está um tempo no mercado contábil, quais são os maiores desafios do contador para que ele possa realmente crescer com sustentabilidade? Pô, legal, Johnny. Eu acho que o mercado contábil ele se transformou muito nos últimos anos, né? Eu vou dar vou dar um contexto. Assim. Eu acho que durante muito tempo o mercado contábil ele tinha a prerrogativa de não precisar de se esforçar muito para o desenvolvimento, porque o cliente reconhecia muito valor no mercado contábil, então a contabilidade conseguia cobrar caro, ela conseguia traduzir isso com muito valor para o cliente dela. E isso aconteceu, eu diria, até mais ou menos ali 2010, 2011, quando você começa uma transformação muito por causa da tecnologia. Nos últimos 10 anos, eu acho que especialmente os últimos 10 anos, você tem uma desvalorização da percepção de valor do cliente para com a entrega contábil, o processamento contábil, a produção contábil. Então, fazer uma guia, fazer uma folha, fazer uma declaração, fazer um balancete, virou uma commodity. A gente vem comoditizando. Então, isso fez com que o profissional da contabilidade, que durante muito tempo se preocupasse só com o comercial e só com a operação, só com o técnico, precisasse de novos conhecimentos, novos skills, novas habilidades como empresário. Então agora ele tem que pensar em estratégia, agora ele tem que pensar em um comercial efetivamente, ele tem que pensar num posicionamento de mercado. E aí, quando ele gera essa consciência, ele chega nesse lugar, só que, aí eu vou falar do grande desafio, voltar na sua pergunta, só que ele ainda está preso na dificuldade operacional que ele tem. Então, as coisas das quais o mercado não reconhece o valor da contabilidade, ainda é o que toma a maior energia da contabilidade. Ainda é com que ela gasta mais energia. Então, você tem dois desafios. Aumentar a consciência de que ele precisa desvencilhar da operação. E o segundo desafio é, de fato, desvencilhar, conseguir fazer isso, que é um skill que a contabilidade não tem, cara. E uma coisa que eu te conheço, eu sei que você faz muito bem, com muita maestria, é fazer com que o cara tenha essa consciência e que ele dê o primeiro passo ali. Imagina o seguinte, vamos falar da maior parte das empresas de contabilidade do país hoje, que 60% não fatura 40 mil reais por mês, e a maioria está preso no operacional. Qual que é o primeiro passo? Eu sou um contador que estou ali preso no operacional, te contratei para ser o meu consultor, para me mostrar o caminho. Qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que desenvolver? Johnny, a primeira coisa, e eu vou falar para o nosso amigo contador, especialmente que está ouvindo, mas para todo mundo, é assim, a primeira coisa é você identificar o que de fato é uma operação que você precisa fazer e o que de fato compõe o elemento estratégico do seu negócio, o diferencial do seu negócio. Então, separar entrega operacional de geração de valor, do que você quiser, você chama do que você quiser, mas é importante você separar
o que você precisa fazer e fazer bem feito. Meu amigo sócio Vicente Sevilha tem uma reflexão que ele faz assim, ó, tem coisa que é prato limpo no restaurante. Então você vai chegar no restaurante, o prato tá limpo. Então o que é seu prato limpo? O que é seu prato, o mínimo necessário? Então a primeira coisa que eu faria é separar o mínimo necessário. Esquece essa história de que não, porque aqui a qualidade é maior, a tecnologia igualou todo mundo do ponto de vista técnico, né? Então, se você não tiver um posicionamento muito diferente, a produção operacional, então, o primeiro passo, separa o que é operação e o que é entrega de valor para o cliente. Na medida que você consegue fazer a separação, aí você vai colocar forças diferentes nas duas estruturas. Então, se o cliente não vê valor na operação, o seu input gerencial, estratégico, vai ser custo baixo. E aí você vai olhar para o que o cliente não vê valor e você vai precisar fazer, mas você vai gastar o mínimo de energia possível. E, em contrapartida, as coisas que você percebe que o cliente pode gerar valor, você vai tentar incrementar a ação, tentar incrementar energia, dinheiro, investimento, tempo, nessas coisas que a gente percebe valor. Então, a primeira coisa que eu faria é separar esses dois conceitos de entrega e de valor, né, claramente, e eu acho que isso ainda é uma confusão, sabe? Os contadores ainda querem convencer o cliente que o que ele faz é importante, e aí, então, essa separação eu diria que é o primeiro grande passo. Uma coisa que eu sempre falo é que a formação, que é a contabilidade, a formação técnica que a gente sabe fazer, ela, como você falou, ela é uma commodity, e se você faz bem, ela não te destaca de nenhuma forma, mas serve para você balizar o seu negócio. Óbvio. Mas quando você identifica, eu achei muito interessante você comentar dessa separação, quando você identifica o que é operação e o que é que você usou? Geração de valor. Geração o que você de valor. Você, na parte de geração de valor, você começa a identificar que você precisa desenvolver habilidades que normalmente você não tem. Gestão de pessoas, gestão de processos, análise de dados, comunicação, relacionamento, vendas, marketing, tudo isso você precisa melhorar. E muitos contadores têm medo, né, receio de delegar a parte que é a operação, ou medo de errar, ou medo de perder o cliente. Eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas falam assim, né, a gente tem feito... Não só o Serac, não só o Johnny, não só a Carla, não só o Bruno, não só o Sevilha, que é seu sócio, que também é um grande ícone do nosso mercado. A gente tem feito um movimento de influência e as pessoas, principalmente as pessoas menores, os contadores menores, acham que isso é besteira. Ou seja, não gera resultado. Cara, é que demora para ter resultado. Não é do dia para a noite. E fora que isso não é... A gente não está tratando o nosso ego de querer aparecer. Pelo contrário, a gente está transformando outras vidas para mostrar o caminho para elas. E eu vejo que tem muito contador, Brunão, que no interior da vida, assim, quando tem uma pessoa, um outro colega de profissão ali, fica disputando por preço, né? A concorrência do mercado, ao invés de disputar por gerar valor, de se posicionar, né? Ou ter uma máquina de vendas da sua empresa que você independa da saída de clientes para você sobreviver. Eu falo, quanto menor o nível de apego, maior o nível de coragem de você tomar decisões. Como que você vê a parte mental assim do contador? Quando você vai elevar o nível de consciência, é muito difícil? É mais fácil? Como que você vê essa parte? Qual que é o perfil da maior parte dos contadores e esse movimento que a gente está fazendo? O que você acha que tem que chegar no nível de consciência para... Cara, eu estou ouvindo esse podcast, eu preciso do Bruno, eu quero o Bruno, eu entendi que eu preciso de um cara para me mostrar o caminho. Como que você faz para identificar isso? Legal, Johnny. De novo vou dar uma... Mineiro gosta de contar história. Mineiro, né? É bom, pô. Aliás, a comida mineira, eu sempre falo isso nos meus podcasts, quem me ouve sabe que eu sempre falo que a comida mineira é a melhor comida do mundo. Não, enfim, quem sou eu para discordar de você? Cara, né? eu lembro, sabe por quê? Porque eu ia nos jogos universitários e tal, eu fiz primeiro direito, eu tenho OAB, depois contabilidade, tenho CRC. Mas eu ia lá nos jogos universitários e eu lembro que quando a gente é universitário, a gente não tem muito dinheiro, né? Eu comia em qualquer boteco comida boa, era um ovinho, era um torresminho, cara, era qualquer boteco, era muito bom mesmo. É verdade, isso é verdade. Eu tenho que assumir que é verdade, enfim. Mas assim, então eu vou começar com uma reflexão, assim, ó. Eu acho que toda vez que eu vou estudar alguma coisa, que eu vou estudar algum elemento, enfim, eu quero aprimorar alguma coisa, uma coisa que eu priorizo é visualizar a maneira que as pessoas estão consumindo. Então, acho que o consumo nos diz muito. Então, quando você vai estudar as formas que as pessoas estão consumindo, os meios de consumo, isso é muito relevante. E aí, numa análise até meio grotesca, eu vou falar que a gente se consome hoje por duas coisas. Ou pelo preço, ou você vai consumir uma coisa porque o preço é muito baixo, ou porque a experiência é boa, ou porque ele vai te ofertar uma boa experiência. Então, você tem dois vieses de consumo claramente definidos. Então, quando a gente vai conversar com o contador, a primeira reflexão que a gente faz, o primeiro grande impacto que a gente quer levar, e acho que para quem está nos ouvindo faz sentido, é assim, ó,
Cara, você só vai impactar o seu cliente por essas duas coisas. O mercado contábil não está imune ao que está acontecendo no universo. Então, ou você vai impactar o seu cliente porque você tem um produto muito barato, ou você vai impactar o seu cliente porque você quer ofertar valor para o cliente. Quando a gente fala de produtos muito baratos, aí é uma opinião, agora eu vou falar de uma opinião pessoal, né? Se é a opinião pessoal, óbvio, mas assim, você está indo para o mercado talvez do Mar Vermelho, talvez você está indo para um lugar mais perigoso. Por quê? Porque cada vez você vai competir com empresas maiores, com fundos de investimento, com milhões de reais, que são as empresas que se posicionaram nesse mercado de baixo preço, startups, contabilidade online. Então quando o primeiro passo da consciência é essa compreensão mercadológica e essa compreensão do consumo. Então esse é o primeiro ponto. Porque na medida que você entende isso, fica mais fácil você definir a sua estratégia e, em geral, os clientes, pelo menos dos quais a gente se aproxima, a estratégia é de gerar valor, é de transformar em contador, são empresas, eu não gosto muito do termo tradicional, mas são as empresas tradicionais contábeis, em que estão, eu acho que são empresas contábeis, né, enfim, mas enfim, são as empresas tradicionais que têm como propósito esse desenvolvimento social, econômico-social, e aí esse é o primeiro pilar, você entender, então o primeiro nível de consciência é esse, entender que você precisa responder o mercado. Acabou essa coisa de que o cara tem que me contratar. Cara, se alguém tem que te contratar, ele vai pagar o mínimo possível, o cara do lado vai oferecer mais barato, e quando ele chega do lado vende mais barato, quando chega do lado, e essa é uma competição que vai ser ruim. Então essa é a primeira consciência. Porque quando o contador cria essa consciência, a gente consegue definir uma estratégia mais clara. Então, entender a estratégia, e aí, de acordo com o perfil e com a construção que ele tem até ali, a gente vai definir os melhores caminhos. E aí vai ter contador que vai precisar do Fire Club para elevar o nível de consciência, vai ter contador que já está no Fire Club, ou já passou por esse processo, agora ele está no nível de crescimento, vai ter contador que não, agora eu preciso dar um passinho para trás. A gente tem encontrado um mercado de muita sucessão, então você tem um universo de empresas contábeis ali com seus 20, 30 anos, né, em que precisa oxigenar esse processo. E sucessão que está acontecendo muito é sucessão herdada, né? Sucessão também em relação à venda de carteira. Ou até empresas... Fusão, cisão. Tem muito também empresa quebrando. Isso. Tem muita empresa quebrando mesmo, né? É muita novidade. Cara, que loucura. Isso é novo pra gente. Que loucura. Que nunca aconteceu Que nunca aconteceu na história. E eu falo, a gente precisa estar com bons profissionais. Brunão, fala pra galera que quer te encontrar, qual que é a sua rede social, a forma mais fácil de te encontrar na sua rede social? A maneira mais fácil, @Bruno Silvestre Consultor, né? Lá Bruno Silvestre Consultor. Tudo junto, tá? Lá no Instagram, e de lá você tem todos os nossos caminhos lá, mas lá é onde eu falo diariamente com o público, então esse é o melhor caminho para falar com a gente nessa primeira conexão. Muito bom. Eu falo assim, dos pilares que fez com que a minha empresa crescesse foi contar com pessoas que têm um olhar externo. Porque eu vejo muito contador que às vezes ele fala assim, não, já sei, eu resolvo. Porque ele cresceu de forma empírica com aquilo que ele achava que tinha que dar certo e às vezes deu certo. Deu certo. Mas deu certo até um certo limite. E aí quando as coisas não estão dando mais certo, margem apertada, não sabe precificar, não sabe qual o indicador de performance deve atuar, o conhecimento não está dentro da empresa, ele está fora. Aí trazer uma pessoa externa, eu sempre achei isso muito válido. E eu sei por clientes que vocês atendem, por clientes que estão conectados em vocês, que vocês fazem um excelente trabalho. E eu mandei uma vez numa caixinha de perguntas, os principais KPIs, né, os indicadores de performance de uma contabilidade. Eu achei muito legal que você respondeu e eu queria que você compartilhasse aqui com a galera. Legal. Sempre que eu falo de indicador, de métrica, de ponteiro, eu gosto de dividir entre estratégico e operacional. Acho que é importante uma coisa, precisa se consolidar na outra, mas tem um indicador que a gente tem trabalhado muito, que é quando eu falo mais de estratégia, mais ligado para o financeiro, estratégico comercial, que o quanto você gasta da sua operação em relação ao faturamento, né? Então, a gente tem visto muito custo operacional aumentar nas contabilidades e o custo e o faturamento não aumentar na mesma proporção, né? Então, como os tickets médios estão caindo, em geral, né, as contabilidades têm um ticket médio caindo, o valor médio que a contabilidade recebe por cliente, ele vem diminuindo ao longo dos anos, proporcionalmente o custo operacional não tem seguido essa lógica, pelo contrário, né? O valor tem ficado mais caro. Então, o quanto você custa, o quanto o seu time de operação custa em relação ao faturamento é um parâmetro que eu acho fundamental. Numa opinião, ele deveria estar em torno aí de 30% menos num cenário ideal, até 35% para você não se preocupar
sei lá, um sinal amarelo entre 30 e 35 e acima de 35, se preocupe com isso, cara. Então é uma coisa que você precisa preocupar. Então esse é um balizador importante, é um ponteiro muito importante. Tem que estar anotando, galera. Se você sair daqui, eu adorei o insight que o Brunão deu, mas não tomou uma decisão, cara, isso já é um sinal amarelo. Sinal amarelo, o que você vai fazer? Você vai deixar a oportunidade passar ou você vai mandar lá no Instagram do Brunão, @BrunoSilvestre Consultor. Brunão, tô com o sinal amarelo aqui, me ajuda. Eu chamaria agora. Isso. Então esse é o sinal amarelo. Então, e aí, para você conseguir melhorar esse ponteiro, aí você vai criar as verificações operacionais, lá na linha de operação. E aí, a gente trabalha hoje com 2 métricas, que a primeira métrica é volume, então é o quanto o operador produz, então isso é fundamental, acho que a premissa básica é o quanto o operador produz, então lá no DP, quantas vidas ele produz, lá no contábil, quantos balancetes ele fecha por mês, lá no fiscal, quantas entregas ele faz por mês. Aí a contabilidade sempre fala comigo assim, mas Bruno, não dá para comparar. Eu falei, cara, cria uma métrica. Se o cara fazia 10 antes e mantém os 10 e agora faz o 11, ele aumentou a produtividade. Então é importante setar os ponteiros de volume, de quantidade de entrega. E o segundo ponto que a gente trata, e aí a gente trata até de maneira mais intensa, é tempo gasto para cada operação. Então, a gente está até fazendo um estudo agora, né, lá nos clientes que a gente fez em relação a tempo médio de fechamento de cada obrigação, mas a gente foi aprendendo ao longo do tempo que as contabilidades têm nível de maturidade diferente do ponto de vista operacional, de tecnológico e tal. Então, a minha sugestão é mapeie o tempo das suas entregas operacionais e aí você vai ter um volume de ocupação e tempo. Então, esse cara fez 100 entregas, a expectativa é que ele gastasse 1 minuto para cada entrega, então ele gastou 100 minutos para fazer 100 entregas e aí eu quero que ele passe a fazer 200 entregas. Aí você tem duas maneiras de melhorar, ou que ele faça 200 entregas de 100 minutos, ou que ele faça que as entregas de 100 minutos passem a ter 50 minutos, 50 segundos, e aí ele vai melhorar a eficiência. Então, de volume e prazo lá na linha operacional vão te ajudar, mas especialmente o custo médio por colaborador, isso vai ser o custo lá da operação em relação ao faturamento. E você vê, eu vejo você falando, Brunão, é tão distante para tanta gente que fala, cara, eu nunca ouvi isso na vida. Então, se você nunca ouviu, cara, você tem que elevar o nível da sua consciência. Fala, peraí, eu nunca ouvi falar nisso, eu nunca me preocupei com isso, eu não olho para isso. E você precisa começar a olhar. E uma coisa que você falou de tecnologia, e eu falo assim, contadora, você não tem que lutar contra a tecnologia, você tem que se adaptar. A tecnologia não veio para acabar com a sua ocupação, ela veio para acabar com o seu tempo ocupado, que são coisas diferentes. E quando o contador está ali no começo, Bruno, ou até o contador médio, ele fica muito em dúvida em quais ferramentas ou quais tecnologias ele investir, né? Quando você faz esse trabalho de consultoria, você chega a olhar qual é as ferramentas que ele tem, qual é o aparelhado tecnológico que ele tem. Legal. Então eu vou fazer uma reflexão, vou dar um passinho para trás, tá? A tecnologia é meio. Então essa é a premissa. A tecnologia é meio. Então, durante muito tempo a gente acreditou que a tecnologia daria conta. E a tecnologia ela é meio. Então eu sempre falo, quando você automatiza um processo ruim, ele não fica um processo bom, ele fica um processo ruim automatizado. Entendeu? Então, a tecnologia, você só vai ter alta eficiência operacional com o uso de tecnologia. Então, a gente avalia, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas quero fazer só uma reflexãozinha antes, que é assim, antes da tecnologia, você tem que ter um alvo claro. Então, por exemplo, eu vou dar o exemplo que a gente acabou de dar. Eu estou vendo aqui que meu custo operacional está 48% do meu faturamento. E a minha meta em 2025 é baixar isso para 38%. Então, eu quero baixar 10 pontos. Esse ponto você tem que ter antes da tecnologia. Então, assim, você só vai conseguir baixar 10 pontos se você aumentar o uso da tecnologia. Certo? Agora, se você aumentar o uso da tecnologia e não tiver um alvo claro, você vai só aumentar seu custo operacional. No final, você vai custar 49, porque você gastou os 48 que você usou, mais um de tecnologia que você adicionou. Então, a tecnologia é meio, isso é importante. Mas, né, obviamente, é um elemento importante. Um bom sistema é fundamental que você tenha. Um bom sistema operacional, né? Você tem um sistema que traduz essa contabilidade inteira, é fundamental que você tenha. A gente faz essa análise e o uso dele. Então, os sistemas hoje estão muito evoluídos. Tá? Vira e mexe, qual que é o melhor sistema? Cara, se adapte. Você tem aí 5 ou 6 players importantes no mercado. E esses players, usar a tecnologia dele, uma boa estrutura de gestão de gestor de tarefa, um bom gestor de tarefa é fundamental que você tenha na sua operação.
Então, um bom sistema e um bom gestor são os softwares que eu acho que fundamentais. Você não pode abrir mão disso, tem que estar. E então, esse segundo, muitos não têm. Já é um benefício. Esse é fundamental, porque você vai automatizar a entrega, você vai diminuir a sua perda, você vai conseguir ter mais eficiência, você vai conseguir ter maior controle, você vai conseguir, enfim, toda uma estrutura. E aí, algumas coisas, cara, a gente olha, a gente já tem trabalhado mais, que assim, algumas coisas não dá para não ter mais. Por exemplo, não dá para ter operação da folha simples, não automatizada. Eu tenho uma folha sem variável, eu tenho... o cliente manda admissão... Pô, se o cliente não manda admissão via portal, cara, você está atrasado. Isso algumas coisas elementares que a gente tem trabalhado. Importação de XML, busca de XML de maneira automática da maior parte dos clientes. Então, tem um corpo tecnológico que durante muito tempo era um grande diferencial, que, cara, virou uma coisa assim, que ainda a gente se depara com muita contabilidade que não tem, mas a gente vai lá e coloca isso para executar, porque todo cliente já tem isso, todo o sistema já tem isso estabelecido, são sistemas muito bem organizados no mercado. Então a gente chega nesse lugar, nesse mato alto, né, que a gente chama, a gente resolve rapidamente porque essa tecnologia já está no cliente, ele já tem isso contratado e em geral ele está subutilizando. Não, muito bom. Prestem muita atenção em tudo que ele está falando, anotem, isso aqui é uma aula de vivência empresarial, de gestão, de contabilidade, um cara que entende do mercado, está conectado com vários players do mercado, e não deixe de se inscrever no canal, compartilhar, deixar seu like, manda mensagem pro Brunão, comenta lá, dá sua opinião sobre esse podcast. Pra gente é muito importante que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. E Brunão, como que você vê hoje o movimento da contabilidade, né? Para o próprio contador se valorizar e ter pessoas boas próximas, né? O que ele precisa fazer hoje pra gente, porque ninguém faz nada sozinho, não adianta eu fazer força, nem você, nem o Sevilha, a gente é muito pequeno perto de um número global nem global, né, nacional, de contadores que existem no Brasil. Então o que o contador precisa fazer para criar um movimento legal e a gente cada vez mais se valorizar? Eu não sou contador, eu sou administrador essencialmente, mas eu me considero um agente do mercado, sabe? Exato, assim, você é um agente de transformação. Um agente do mercado, eu me sinto com alguém Total. inserido no mercado contábil. E assim, Johnny, eu falo assim, cara, durante muito tempo a contabilidade mudou o termo, ela chamou processar informação de fazer contabilidade. E aí essa é a minha leitura do mercado. Então a contabilidade se apropriou do processamento contábil, porque era difícil fazer e tá tudo bem, mas nunca foi fazer contabilidade, né? Produzir guia, produzir folha, nunca foi fazer, na minha opinião, contabilidade. Fazer contabilidade é você ajudar o cliente a desenvolver o negócio dele. Então, eu acho que é uma ciência social, acho que a contabilidade como você faz com os contadores. Exatamente como você faz com os contadores. A desenvolver o negócio dele. É isso, cara. Então, eu acho que esse é o papel. É uma ciência social. Eu tenho uma crença, enfim, que a sociedade vai se desenvolver por meio da economia. Então, economia forte é a sociedade forte. Independente de qual viés político a gente está falando, economia forte é igual a sociedade forte, né? E se a gente for construir hoje onde estão os agentes os pilares econômicos, são as empresas, pequenas e médias empresas, que estão dentro da contabilidade, né? Então, o que eu falo para você, amigo contador que está nos ouvindo, e não contador, para criar essa consciência, é assim, cara, você não é o cara que produz a guia de fabricação balancete, você não é o cara que processa da regularidade fiscal. Isso aí, cara, a tecnologia vai dar conta, a IA agora vai resolver esse problema para gente. Você tem um papel social de transformação da sociedade. Total. Você tem um papel de desenvolver a economia desenvolve a sociedade. Quando você desenvolve seu cliente, esse cliente vai empregar mais, vai pagar mais impostos, isso vai voltar em benefício. Então, esse é o meu propósito e por isso que eu estou no mercado contábil hoje. Então, Johnny, eu acho que a gente tem essa obrigação de desenvolver as empresas contábeis, e eu assumi isso como propósito da minha vida, porque não existe maneira mais efetiva da gente prover. Não estou falando aqui de socialismo, não, a gente vai ganhar grana, a gente é capitalista, a gente quer ganhar dinheiro, mas existe um potencial da gente promover uma transformação tão grande, e acho que esse é o papel do contador. Então acho que a gente precisa criar essa consciência e fazer esse movimento. Acho que você faz, é estupendo em relação a isso, e criar essa maturidade. Então a gente precisa trazer o contador, ter mais essa discussão, promover mais essa discussão. Vira e mexe, cara, eu faço evento e aí vou lá e o cara fala, cara, você tá falando isso, mas é bobagem. Cara, não funciona. Não funciona. Eu quero ver na hora que não apura a guia e tal. Eu falei, cara,
A IA vai resolver isso, a tecnologia vai resolver isso, não é o processamento. Eu não estou desvalorizando o que você faz, não. Foi importante, não é mais. Como empresário, eu sou empresário há, sei lá, 14, 15, 16 anos, meu primeiro CNPJ deve ter 16 anos, é triste, assim, eu falo, pouquíssimas vezes a contabilidade me gerou valor de verdade, pouquíssimas vezes. E agora a gente está no momento em que esse mesmo movimento que a gente está falando da contabilidade, ele também está acontecendo na comida, ele também está acontecendo no comércio. O cara que vendia tinha uma lojinha, agora ele está concorrendo com a China. O cara que tinha... Esses dias eu estava tendo uma discussão no debate de restaurante, eu falei, cara, se você quiser comer bem hoje, você vai para onde? Para o supermercado e para casa. Sair para restaurante virou experiência. Não é mais sobre comida gostosa, é sobre experiência. Então pensa que da mesma forma que você, contador, está sendo achincalhado, entre aspas, mercadologicamente, o cara também tá. Pensa a pizzaria que tinha 2 concorrentes, agora tem 300 no iFood. Exato. Entendeu? Então o mercado mudou para todo mundo. Então a gente precisa assumir o nosso papel, e acho que esse movimento, a gente precisa criar essa consciência no contador, que, cara, tem todo um mercado para você apoiar, entendeu? Então agora eu fico vendo, a gente está nesse momento, né, não sei em qual momento você está vendo isso, explodiu a bolha do Pix, né? E aí eu até fiz uma história sobre isso, falei, cara, a contabilidade agora tá falando, avisei, tá vendo? Olha aí, ó, como eu falei, cara, pega isso, dá a mão pro cara, aproveita isso para você conseguir pegar o extrato do cara e fazer um bom fluxo de caixa para ele, para fazer uma programação para ele, para trazer mais regularidade e segurança para ele. Para de apontar o dedo pro empresário, que o empresário é ruim, Cara, então acho que esse é o nosso papel. É uma grande oportunidade. Uma imensa oportunidade. E eu falo que a maior função, Brunão, social de uma empresa é gerar lucro. Quando você gera lucro, você gera recursos para o país, você paga salário, você paga os impostos, você impacta mais vidas. E isso é muito forte. Então é muito mais do intangível que a gente pode gerar de valor para o país do que o próprio lucro. Porque, assim, cara, a gente quer dinheiro no bolso? A gente quer dinheiro no bolso. Só que se a gente continuar fazendo as mesmas coisas sempre, não vai mudar. O Bruno, se vocês verem a importância que ele tem numa contabilidade, é muito grande. Mas você tem que se espelhar num cara como esse e falar assim, cara, como que eu posso ser o Bruno para o meu cliente? Como eu posso gerar o valor para o meu cliente? O Bruno entende do meu negócio, que é contabilidade. Eu entendo do meu cliente, do meu posto de gasolina, do supermercado, do comércio ali, da região que eu atendo. Eu entendo do meu cliente, talvez eu entenda mais do meu cliente do que ele mesmo na parte de gestão. O Bruno trabalha 3 pilares, dinheiro. O dinheiro tem o dinheiro que você ganha, que você perde, que você deixa na mesa. O dinheiro que você ganha é aquele dinheiro que você sabe que tem que fazer, mas você não faz. Tem que vender mais, tem que investir em marketing, tem que trabalhar melhor a tecnologia. O dinheiro que você perde normalmente é atrelado à sua má gestão, é o seu ponto fraco. Aí o cara vai lá, vou ver os indicadores, vou melhorar isso. E o dinheiro que você deixa na mesa é o que você nem sabe o que você precisa fazer para gerar mais valor. É o ponto cego, que só um cara de mercado pode gerar para o seu negócio, na contabilidade. E você, contador, pode ser um mentor, um conselheiro, um consultor de empresas. O posicionamento seu não é ser um contador, não é ser uma contadora. O seu posicionamento é ser um empresário. Um empresário de um ecossistema de soluções, um empresário de um determinado nicho, um empresário que vai aconselhar e vai fazer com que aquele seu cliente tome a melhor decisão para gerar o impacto esperado, para gerar o lucro esperado. E esse trabalho é um trabalho que a gente vem fazendo muito. Porque você falou, inclusive, que a falta de referência, né, que as pessoas têm. Eu falo que a experiência ela muda a frequência, a experiência muda a ambiência, a experiência muda a referência. E é por isso que hoje você é nosso sócio do Fire Club. O Fire Club está dentro da liga da MLS, que é a Mentoring League Society, a maior liga de mentores do Brasil. E lá nós temos um conglomerado ali de quase 3 mil empresários que estão gerando valor, estão buscando fazer novidade, e o maior poder ali dos empresários, você vê que é a adaptação. Estão se adaptando o tempo todo. Estão reconhecendo com a humildade, falar, cara, eu não performo bem isso na minha empresa. Eu preciso de um cara como esse cara aqui para me ajudar. Eu preciso de estar num ambiente diferente. Qual que é, na sua opinião, qual que é a importância, Brunão? E por que você decidiu estar com a gente no Fire Club? Legal, cara. Muito, muito bom. Assim, eu tenho esse ímpeto, cara, esse desejo de impactar o máximo de pessoas possível. E hoje a gente tem uma atuação muito
pessoalizada, né? Muito direta, e a gente aprendeu de alguma forma a fazer isso de maneira direta e objetiva melhor do que, inclusive, a maior parte das empresas. Então a gente tem essa capacidade de pegar uma empresa, entender essa empresa e transformar, tirar ela do ponto A e levar para o ponto B, que é melhor do que o A. E de maneira personalizada a gente faz isso muito bem. A gente aprendeu a fazer isso muito bem ao longo da nossa jornada. Já fez isso só em contabilidades mais de 300 vezes. Né? Então a gente tem algum mérito nisso. Mas essa transformação coletiva, cara, esse ambiente coletivo, esse bloco em massa, que anda em massa, né? A gente ainda talvez uma habilidade que a gente não tenha. E a gente vê esse movimento acontecendo, acha esse movimento muito importante. Eu vejo esse movimento acontecendo, acho importante. E de alguma forma eu precisava me conectar a isso. Então tem um pouco de eu quero fazer parte desse movimento, porque eu acredito muito no que está acontecendo. Então tem um movimento de transformação importante nessa empresarialização do contador. O contador se transformar em empresário, transformar em um cara que fala sobre negócio, que deixa de ser o cara que fala sobre o ICMS e tal, e estar nesse ambiente é muito importante. Então, para mim, era muito importante. Acho que quando eu falo da transformação social, acho que vocês fazem isso muito bem, acho que o Fire faz isso muito bem, então ele promove. A gente fez no dia de hoje, eu vou contar, a gente fez uma live ontem no grupo, e você viu como isso energiza, como isso traz pertencimento, como isso motiva as pessoas a... Então hoje todo mundo acordou, mais postagem, estou mais engajado, estou falando com o meu cliente. Então essa capacidade de caminhar junto, de caminhar em bloco, acho que é muito mais fácil. E a gente talvez não, com certeza a gente não tem essa habilidade, então a gente buscou isso. E, obviamente, criar acesso que a gente não teria antes. Então, por exemplo... Para mais contadores. Fazer um podcast aqui, nesse lugar, olha aqui. Olha que maravilha. Então, esse muito tipo lindo de acesso, né, dos experiences, de frequentar outros grupos da Liga, outras pessoas, outros conhecimentos. Então, todo esse movimento, cara, cada vez mais a gente escuta essa palavra, né? O digital é esse movimento. Então a gente tem um movimento, a gente tem, digamos assim, uma atuação mais estática, muito bem consolidada, muito sólida, em que a gente consegue, de fato, promover uma transformação muito forte no universo que a gente atinge. Cada vez a gente atinge um universo maior, mas a gente tá muito feliz, assim, muito satisfeito de poder participar disso mais coletivamente, de ver a transformação acontecendo, dessa cumplicidade, de ver se construir um propósito. Acho que isso é muito legal, né? Então eu vou fazer uma citação bem... O Mário Quintana tem uma frase que eu gosto, cara, que é: eu não sou desse que um dia penso uma coisa, outro dia penso a outra coisa. Eu penso as duas coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia. Então essa possibilidade de viver esse monte de coisa, de escutar uma coisa, e isso reforça o que eu acredito. Aí você escuta uma coisa ali e você fala, putz, mas peraí, será que é isso mesmo? Então essa troca tão genuína foi o que de fato trouxe a gente para o Fire, e a gente está aqui muito feliz, muito satisfeito. Muito legal, você é um expoente no nosso grupo, você gera muito valor, a gente aprende muito com você. Eu falo que quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então um grupo forte não é one to many, é many to many, são as pessoas se conectando. E eu gosto muito de trazer essa valorização para as pessoas, né? Porque quando você vem fazer um podcast num lugar desse, ou quando você vai num evento internacional que a gente promove, ou as próprias experiências que a gente promove, ou até o Oscar, né? Que é o Oscar, foi muito legal, foi um evento de valorização, a pessoa começa a se sentir mais especial. E aí a pessoa começa a se sentir mais valorizada. A primeira pessoa que tem que se valorizar é você mesmo. Eu falo que você tem que ser o primeiro a puxar seus próprios aplausos. Então a gente tem que criar esse movimento junto, e eu te agradeço por estar com a gente. Queria entender um pouquinho, Brunão. Quem é o Brunão? Como pessoa, o que você gosta da parte pessoal, o que você gosta de fazer, quais são os seus hobbies, me conta um pouquinho de você. Legal, eu sou mineiro, né? Sou mineiro clássico, assim, meio preguiçoso pra vida, assim, né? Pro trabalho não, mas pra Come vida. Pão de queijo? Assim, inclusive só em Minas, né? Só em Minas, porque é o real pão de queijo. Fora de Minas é pão com queijo, pão e queijo, mas pão de queijo mesmo é o nosso lá, o queijo em canastra e tal. Nossa, meu Deus do céu. Então, assim, eu sou um cara super tranquilo, sou
um cara que começou muito cedo a trabalhar muito cedo, muito coletivo, pratiquei esporte minha vida inteira, embora seja gordinho, sempre tive essa prática. Sempre foi ativo. Joguei uma coisa que acho que ninguém sabe, joguei vôlei na categoria de base, quase me profissionalizei. Fui na seleção mineira. Você tem quanto de altura? 1,83. Por isso que eu não vou fazer. Mas eu tinha oportunidade de jogar de líbero e acabei não me interessando. Sou administrador, sou apaixonado pela minha família, assim, cara. Tenho 2 filhos lindos, né? Lindos, Guilherme e Bernardo. Que idade? 7 e 3, assim. Então, a razão da minha vida, uma esposa maravilhosa, uma mega parceira. A gente tá na Marina, que a gente tá junto há 15 anos, 10 anos casados. Então, assim, eu falo que ela investiu na planta, ela me comprou na planta lá atrás. Enfim, uma transformação grande. Cruzeirense, gosto de falar disso, sou cruzeirense, gosto de futebol, apaixonado. Vem forte, hein? Vem forte. Esse ano vem forte, hein? O Gabigol chegou. Esse ano vem forte. Então acompanho, gosto gosto bastante de futebol, de acompanhar. E é isso, cara. Esse cara simples, mineiro, que não gosta muito de alarde, que não gosta muito, meio tímido. Não no dia, eu não sou um cara tímido, mas não te vejo tanto de uma tímido. Atuação tímida, assim, sabe? Mas isso, irmão, agora no Fire Club, isso é outra coisa. Você subiu no foguete. Eu falo assim, quando te chamarem pra entrar no foguete, você não pergunta, aceitou? Deixa eu ver onde eu vou aceitar. Não, você só entra e decola, irmão. Não tenho timidez do pessoal, assim, sou um cara, não acho que eu sou um cara tímido, mas isso, o Fire Club também tem me ajudado muito. Estava conversando agora, pra quem conhece vai saber, com a Rosângela ali, ela já vambora. É isso. A comunidade é muito forte. E uma pergunta que eu gosto de fazer sempre, e para encerrar nosso podcast, que é uma pergunta que gera um compromisso. Compromisso é com a promessa feita sobre algo. Para você ver esse podcast, lembrar e falar assim, cara, olha, eu consegui atingir o que eu quero, ou eu até que fui pouco ambicioso, né, quando eu falei isso. Eu queria saber onde você quer chegar. Onde você quer chegar, ou quem você quer se tornar, ou um resultado palpável, que não seja muito assim, subjetivo demais. Sim. Qual que é o resultado palpável que você quer chegar e em quanto tempo? Johnny, eu quero ser a maior referência em performance contábil do Brasil em 10 anos. Eu quero que... Irmão, você já atingiu agora, porra. Você já atingiu agora, meu irmão, porra. Eu acho que eu consigo ser uma referência para as pessoas que conectam com a gente. Legal. Eu quero que mais pessoas te conheçam. Que isso esteja expandido para uma parte considerável do mercado, como performance, cultura e performance, ser essa grande referência do mercado para quem me conhece e para quem não me conhece. Acho que esse é o ponto. Pode contar comigo, comprei essa visão, que eu puder fazer para potencializar. Você é meu sócio do Fire Club, nosso sócio, meu da Carla, de toda da galera do Serac, Flávio Augusto, Jorge J, Caio Carneiro também, todos esses mentores. E a gente tem que sempre comprar a visão, porque a visão tem que ser maior do que a condição. Hoje, às vezes, a condição fala, cara, eu conheço ainda uma parte muito pequena do mercado, mas amanhã vai ser totalmente diferente, comprando a visão, sendo intencional. Falo que o preço da liberdade é você viver a vida de forma intencional. Então é isso, cara, irmão. Tem que ser intencional, porque é bom, vocês já são, já tem track record, já tem histórico, já sabe o que fazer, e agora juntos a gente vai chegar mais longe. Com certeza. Queria que você deixasse uma mensagem final para sua câmera. Cara, ó, eu vou contar uma história bem rapidinho, tá? Pode contar, o tempo que você quiser. Esses dias eu tava conversando com o contador, ele falou comigo assim, Bruno, sabe o que eu acho? Eu acho que todo empresário, quando fosse abrir uma empresa, ele tinha que ser obrigado a fazer um curso básico de contabilidade. E aí eu falei, cara, pensa você chegando num restaurante e o chefe de cozinha batendo no seu peito falando assim, cara, você tem curso de culinária? Então você não pode comer no meu restaurante. Aí você vai levar seu carro para a oficina, aí o mecânico fala, cara, você tem noções básicas de mecânica? Não, então você não pode. Então, se eu tenho um recado para você, contador, cara, a geração de valor não está no que você faz. A geração de valor está na necessidade de quem te contrata. Então, conheça o seu cliente, conheça a necessidade do cliente. Para de achar que o que você faz é importante, porque o que você faz só vai ser importante se as pessoas reconhecerem valor naquilo que você faz. Foque em gerar valor para as pessoas e para de focar em você, no seu conhecimento, na sua base. É um desafio, eu sei que é um desafio, eu sei que não é fácil, mas esse é o passo que você precisa dar. Entenda o seu cliente, conheça o seu cliente e foque no que ele precisa e não naquilo que você é bom. Brunão, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por gerar tanto valor para a galera. Foi uma aula esse podcast e eu estou muito feliz de
ter você com a gente no nosso grupo, gravar esse podcast. Você que gostou desse podcast, compartilha esse podcast com outras pessoas, comenta, segue o Brunão, @Bruno Silvestre Consultor, e manda uma mensagem para ele. Pô, ele tá sempre agregando valor. Fala, sabe que as pessoas, eu deixo um recado final também nesse podcast, às vezes as pessoas deixam de consultar porque elas acham, cara, eu não vou perguntar porque vão me cobrar. Irmão, você nem sabe o que o cara pode te fazer com uma resposta que pode mudar o seu jogo. Então, esteja próximo de pessoas que estão jogando um outro nível. O Brunão é esse cara que fala sobre performance, é o cara que tá no mercado, é o cara que tá com a gente. Então, agregou muito valor nesse podcast e eu quero te convidar para você comentar, compartilhar, deixar seu like, se inscrever no canal. Finalizamos mais um podcast aqui nas alturas com o Brunão, com esse mineiro que vai encerrar agora o podcast fazendo o nosso chama, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3 e chama! Tamo junto, valeu!